Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma etapa do curso de Regulação do Ensino Superior. Eu sou Eduardo Damasceno e estarei com vocês nesta videoaula. Nesta videoaula nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre o formulário, que é a versão 2016, de avaliação do INEP. Este formulário ele é composto de 4 grandes etapas. São grandes dimensões. A primeira dimensão compreende a organização didático-pedagógica encontrada na proposta que a IES tem e envia para o INEP. Nesta etapa, nessa dimensão, os documentos que serão utilizados para a averiguação serão o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Projeto Pedagógico de Curso, o Relatório de Autoavaliação Institucional, todas as políticas institucionais realizadas nos últimos 4 anos e, principalmente, um documento balizador de cada curso são as diretrizes curriculares nacionais de cada curso. Já na dimensão corpo docente e tutorial, serão avaliados 21 quesitos. Desses quesitos, todos serão confrontados com o que está escrito no projeto pedagógico de curso, no plano de desenvolvimento institucional e na política de formação docente, ou no nosso plano de carreira docente. Seguindo a estrutura, nós avaliamos também, o formulário possui uma dimensão chamada infraestrutura. Nessa dimensão de infraestrutura são avaliadas 23 quesitos avaliativos. Nessa infraestrutura é averiguado pelos avaliadores e o que sinaliza para o INEP, que vai fazer essa verificação em loco, são os documentos enviados para o INEP, dizendo o que tem de cada laboratório, o que é realizado em cada tipo de laboratório especializado ou não, contando com seu serviço ou não, incluindo aí até a nossa biblioteca. Para este tipo de análise é realizado uma análise documental e uma verificação in loco. Essa verificação in loco, vai confrontar o que foi escrito no projeto pedagógico e o que é requisito nas diretrizes curriculares. No caso dos cursos de tecnologia, é necessário um outro documento balizador. Esse documento é o Catálogo Nacional de Cursos de Tecnologia. Para os cursos de engenharia, são necessários os padrões, tanto do CONFEA, do CREA, tem o regimento do CONFEA e do CREA, que balizam os cursos de engenharia, e os de licenciatura têm as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de licenciatura. E, por último, os requisitos legais e normativos, que são um conjunto de 18 quesitos, e esses quesitos vão direcionar ações futuras para os estatísticos do INEP. Não só como referência estatística ou documental, mas sim para saber se algumas das exigências, pautadas nas leis de acessibilidade, de acesso à informação, de gerenciamento acadêmico, e de postura que a IES tem com os seus ingressantes, e seus egressos. É uma forma dicotômica de avaliar, diferente das outras demais, que tem nota, a gente aufere nota. O requisito legal e normativo apenas diz se está ou não está nas normas preconizadas pela LDB e depois pela Lei dos Cursos, de Gerenciamento dos Cursos Superiores. E para a gente compreender melhor como é feito o formulário, como deve ser respondido o formulário, nós seguimos um critério. O critério é o quê? É dividido em 5 grandes grupos. O grupo primário é o grupo que não atende, não é observado, não existe na instituição. O segundo grupo é quando existe o quesito na instituição, porém, ele é colocado de maneira insuficiente. Não dá para dizer que ele está funcionando em perfeitas condições.
Já o item suficiente é um caráter, né, de suficiência. A suficiência é um valor subjetivo. Nossa régua, nesse momento, é uma régua milimétrica. Até então, ela era dicotômica, se estava atendendo ou não, se existe ou não. Mas desse ponto para frente, ela é milimétrica. E aí o que acontece? Entre o suficiente e o muito bem ou bem implantado, e o excelente, é um grande caminho. E para esse caminho estar bem trilhado, nós precisamos evidenciar o contrário, ou seja, o que não pode ser feito como o suficiente, o mínimo necessário. Suficiente entende-se como o mínimo necessário. O muito bem se entende que está sistematizado e tem o mínimo necessário. E o excelente subentende-se que, além de estar suficientemente, tem o mínimo necessário, está bem sistematizado e está otimizado com as funções, ok? Então vamos lá. Suficiente, ele existe. Muito bem, ele está sistematizado, tá? Existe processo bem definido. E excelente encontra-se em um caráter de otimização tanto para gerenciamento quanto para utilização do requisito. Porém, como eu venho falando, a subjetividade é um sentimento de cada pessoa, e cada pessoa vai ter uma impressão, né, sobre o quesito. E aí não tem como, a gente tem que relatar, né, no nosso formulário, nossa parte, né, como gestores acadêmicos, nós temos que relatar de maneira, né, que o avaliador perceba que nós temos uma otimização do item. Tá? Ele está muito bem otimizado e sistematizado.